Bom, boa tarde a todos e todas. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, Fórum DCNTs. Estou muito contente hoje aqui com grandes especialistas que vão nos ajudar a entender os riscos da baixa cobertura vacinal no Brasil, além de apresentar dados inéditos e participar desse lançamento de um call to action, uma carta aberta, setor específica, para que possamos aí juntar esforços para reverter essa tendência tão perigosa que temos observado. Então, logo mais eu vou convidar os nossos panelistas a falar. Antes disso, eu vou fazer uma breve introdução ao tema, e dessa vez será bastante breve, porque eu quero dedicar a maior parte do meu tempo depois para o lançamento da carta em si. Bom, como eu sempre costumo dizer, o Fórum ele tem como propósito fomentar parcerias para que, de forma intersetorial, possamos enfrentar as condições crônicas não transmissíveis, que são bastante complexas e que dependem desse alinhamento dos diferentes setores. Então, os nossos objetivos aqui hoje serão lançar esse call to action, essa carta aberta às autoridades, né, e não só às autoridades, mas a todos os diferentes setores e instituições com dados atuais. Então, essa carta ela traz também os dados, muitos dos que vão ser apresentados aqui, talvez alguns diferentes, aqui também talvez sejam apresentados alguns inéditos que não estão na carta ainda, né? E as ações que devem ser tomadas por esses setores a curto prazo, principalmente, a fim de tentarmos reverter esse perigoso cenário. E para nós, como Fórum DCNTs, é fundamental entender como as pessoas com condições crônicas ou doenças crônicas estão ainda mais vulneráveis e em risco nessa baixa cobertura vacinal. E, por isso, engajar os diferentes setores, como eu já disse. Aí, no fim do slide, aparece o site onde está a agenda do evento de hoje, com os objetivos e os panelistas. Muito bem. Então, para começar a falar sobre vacinas, eu não poderia deixar de falar também sobre expectativa de vida. Afinal de contas, as vacinas tiveram um impacto fundamental, importantíssimo, incontestável sobre a expectativa de vida de toda a população. Então, isso é unânime, né? Ninguém tem dúvida de que com a incorporação, aí, o lançamento, né, e a incorporação dessas vacinas nos sistemas de saúde, a expectativa de vida da população, né, mundial, nos diferentes países, nas diferentes localidades, teve um acréscimo muito importante. Provavelmente, se não o, né, evento, né, ou a atividade que mais aumentou a expectativa de vida da população, uma das, né, como aparece bem nessa ilustração. Muito bem, que bom, isso é ótimo, né? E eu entendo que nós, no Brasil, nos aproveitamos bem disso, né? Então, a gente vê aí, a partir dos anos 80, esse gráfico que eu emprestei do site da Sociedade Brasileira de Imunizações, e está disponível ali para todos que quiserem consultar, uma ascensão na vacinação, então, na cobertura vacinal da população a partir dos anos 80, né, e atingindo ali um ápice, né, no meio dos anos 90 e uma estabilidade até 2010, 2012, né? Então, a população realmente fazendo uso desse recurso tão fundamental para evitar essas infecções, essas diferentes doenças que são preveníveis através da vacinação, não é mesmo? E que promoveram o aumento da expectativa de vida. Contudo, né, estamos aqui reunidos devido ao que a gente observa a partir de 2013. Então, a partir de 2013, uma queda que se mantém, então continua caindo cada vez mais a cobertura vacinal da população brasileira, e essa queda passa a ser ainda mais pronunciada ali num pedaço do gráfico que ainda não aparece, que é o pedaço da pandemia e o pós-pandemia, como nós vamos ver com os nossos convidados. Aqui os dados publicados pela professora Tércia Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa grande parceira, tanto na elaboração dessa carta como nos dados, né, que a gente vai apresentar aqui hoje. Muito bem.
Então, o que isso significa, né? Então, aqui trazendo essa imagem de um dos estudos, então, a imunização, né, a vacina contra sarampo, 2005, 2009, 2013 e 2017, e nesse caso nós vemos no mapa que quanto mais colorido o mapa, menor a cobertura vacinal. Portanto, a gente percebe que em 2005 e 2009 o mapa está menos colorido, portanto, maior a cobertura vacinal, e ele vai se tornando mais colorido, né? Em 2013 já parece um pouquinho mais colorido, em 2017 muito mais colorido. E a gente sabe qual a consequência disso, né? E principalmente quando a gente está falando de sarampo, isso já é bem conhecido, né? O que a gente tem observado de sarampo no Brasil. E agora, se a gente estava preocupado com essa cobertura vacinal em 2017, né? Há pouco tempo tivemos contato com alguns dados que, aparentemente, a cobertura de sarampo não chegou a 50% ainda da população infantil neste ano. Então, bastante preocupante. Claro, os nossos panelistas depois vão poder me corrigir, né, se esse dado não for tão atualizado, né, ou se, felizmente, tomara que tenhamos novidades, tomara que tenhamos aí aumento. E é por isso que estamos reunidos, porque a gente entende que isso pode mudar e que a gente tem que unir esforços para que isso mude o quanto antes, para que a gente possa retomar com uma alta cobertura vacinal no Brasil, para evitar aí as potenciais consequências e as consequências que nós já estamos observando em alguns locais, né? Certamente a professora Tércia, também a senhora Lely Guzmán também vão citar aí sobre os bolsões, onde já se observa aí as consequências dessa baixa cobertura vacinal. E aqui entendendo, né, essa cobertura vacinal, as vacinas, né, como elas são importantes. Então, Covid-19, que a gente ainda está vivenciando, não tínhamos a vacina, não tínhamos a população imunizada, e isso já teve um impacto sobre a expectativa de vida, né, dessa população. Então, claro, muitas mortes que nós observamos, e aí, no caso, essa imagem, a expectativa de vida das pessoas nos Estados Unidos que caíram, assim como na maior parte dos países, devido a uma vacina que não existia. Então, imaginemos agora uma série de vacinas que existem e que não estão sendo utilizadas, né, deixando grande parte da população vulnerável. Bom, e depois, esse slide não vou deixar muito tempo aqui, porque ele ainda está embargado, né? O call to action, então a carta, essa é a carta oficial já que vai aparecer no nosso site, exatamente nessa configuração, né? Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, e é uma carta que foi endossada por mais de 30 das principais entidades de saúde do país, entendendo que é absolutamente fundamental que se haja agora. Muito bem, então, agora que já fizemos uma breve introdução